Bom dia! Agora diretamente de Presidente Prudente, voltei para casa, que delícia! Estamos aqui na nossa quinta live, quinta? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, na nossa quinta live. E hoje é a live da série Enriquecimento Sistêmico. E nesses 30 dias, né, que nós estamos vivenciando aqui, eu estou trazendo toda uma trajetória, uma linha de raciocínio para você compreender as raízes sistêmicas que fazem com que a gente prospere mais ou prospere menos, alavanque os nossos resultados ou trave, paralise os nossos resultados. Então está sendo uma série de lives muito, muito rica, é só a quinta de 30 lives e eu espero que você usufrua, é um conteúdo todo gratuito, né, que está fazendo praticamente uma formação aí fenomenológica para a prosperidade. Eu sou Paula Cassanho, psicóloga, consteladora familiar, consteladora empresarial, mentora de alavancagem sistêmica para pessoas e negócios, e vamos juntos hoje falar sobre o que os temas excluídos, os excluídos da nossa família, os excluídos das nossas histórias, o que os temas que a gente excluiu, seja porque a gente não tinha consciência, seja porque a gente aprendeu, ou seja, porque simplesmente ignorou, não tinha nem noção que esses temas poderiam realmente impactar na nossa vida. Então nós vamos falar sobre isso, porque esses temas eles impactam diretamente nos nossos resultados e na nossa prosperidade. Vamos lá? Eu vou pedir a contribuição de quem já está chegando por aqui, para avisar que nós estamos ao vivo, tá? Eu vou escrever o tema que nós vamos falar aqui, o que os temas excluídos, né? Os temas excluídos, que podem ser pessoas, podem ser coisas, podem ser situações, o que os temas excluídos tem a ver com com a sua prosperidade. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com resultados financeiros. Bom dia, bom dia, bom dia. A Mari já chegou por aqui. Que delícia, a Gleice por aqui. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu vou mandar aqui para algumas pessoas também, para avisar que a gente já está ao vivo. E bora começar, que hoje nós temos muita coisa para fazer e hoje nós temos um tempo mais reduzido, que a minha manhã aqui tá bem cheia, mas a gente tá seguindo juntos e a gente tem tempo também, né, para fazer um trabalho bem legal e a gente aprender muitas coisas juntos por aqui. Vamos lá, deixa eu só mandar para algumas pessoas e a gente já inicia a nossa conversa aqui, tá bem? Vocês me ajudam, gente? Manda para quem vocês acreditam que pode se beneficiar também, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul! Tá certo, então. Vamos lá. Eu ainda tô um pouquinho gripada, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um excluído? Então, eu gosto de iniciar a conversa sobre os excluídos. Inclusive, eu preparei aqui, tem o livro do Bert Hellinger que chama-se Um Lugar para os Excluídos. E nós que somos da colonização europeia, né, principalmente portuguesa, um país como o Brasil, nós temos algumas cargas que, ao mesmo tempo que o Brasil foi extremamente receptivo, os índios foram extremamente receptivos, né, para essas colonizações, e por mais que tenha acontecido N histórias importantes aqui no Brasil, uma coisa que é muito pouco considerada é que as pessoas que vieram, que deixaram as suas pátrias para vir para o Brasil e que elas sobreviveram, isso para qualquer país, tá, gente? Mas eu tô falando do Brasil porque nós estamos aqui no Brasil e eu quero ressaltar um pouco o impacto da nossa história de origem, porque a nossa história ela tem um impacto diferente do que a história do Japão, a história dos Estados Unidos, né? Cada país tem o seu caráter ali específico e especial. E nós fomos então colonizados por Portugal e nós temos histórias de muitas, praticamente aqui, ó, se eu perguntar para cada um de vocês tem no mínimo 4 raças, a maioria de vocês, 4 etnias, vamos dizer assim, né? Eu, por exemplo, minha mãe me contou há um tempo atrás que o meu bisavô veio do Marrocos, fugiu para Espanha para sobreviver, recebeu uma esposa e recebeu o sobrenome Cassanho. E isso é muito significativo. Então ele era do Marrocos, eu não sei se antes disso era de outro lugar, mas ele era do Marrocos, fugiu para Espanha,
Quando ele morreu, minha bisavó estava grávida do sexto filho. E aí eles vieram para o Brasil. Ela decidiu vir para o Brasil grávida. E passaram 2 anos entre sair da Espanha e chegar no Brasil. Portanto, ela deve, não sei se ela teve o filho, essa história eu não sei exatamente, mas eu não sei se ela teve esse filho, esse meu tio-avô, se ela teve no navio, se ela teve na Itália, porque eles ficaram lá na Itália. E aí, então, eles vieram para o Brasil e meu avô morou em Piraju e fez toda uma história lá e tudo mais, né? Isso é apenas uma história. Se a gente puxar as histórias da nossa família, então eu tenho Marrocos, eu tenho portugueses, eu tenho provavelmente ciganos, pelo que a gente estava conversando, mas não temos certeza. Da parte do meu pai, a gente não sabe se é polonês ou alemão, mas a gente tem lá daquela parte também. Temos portugueses do lado de lá também. Isso só começando a conversar, a gente já começa a ampliar a nossa visão e falar, gente, nós temos uma origem muito antiga, né? Eu gosto até de deixar essa árvore genealógica aqui pra gente fazer como se fosse um exercício, óbvio que muito simplificado, né? Mas veja bem, até separei também o livro da psicogenealogia, que é um livro da Mônica Justino, uma amiga nossa lá de Florianópolis, maravilhosa, que traduziu a psicogenealogia do pessoal que estuda muito profundamente lá na França, e ela traduziu para nós a psicogenealogia. E por que eu trouxe o livro da psicogenealogia como referência para nossa live de hoje? Porque é exatamente isso que a gente enxerga aqui. Nós temos a influência de memória celular, e eu falei mais sobre memória celular ontem, na live de ontem, que está gravada, tá? Então hoje eu não vou me aprofundar muito, mas é importante que a gente saiba que nós viemos, a gente tem pai e mãe, portanto nós somos 50% pai, 50% mãe, geneticamente e espiritualmente. Espiritualmente, toda vez que eu falar a palavra espiritualmente aqui, gente, não é religioso, tá? Mas é importante que a gente saiba que nós temos uma herança inconsciente espiritual da origem que a gente tem biológica. Então, nós temos influência comportamental, nós temos influência de medos, nós temos influência de sentimentos, nós temos influência de forma de enxergar a vida, de óculos de enxergar a vida da nossa família de origem biológica. E isso a gente precisa começar a compreender e trazer para a nossa conversa, porque muitas travas que trabalho há 10 anos em consultório sistêmico e trabalho com negócios na perspectiva sistêmica, muitas vezes quando um negócio trava, a pessoa não tem nem noção que ela está honrando, vou fazer aspas aqui, ela está honrando inconscientemente as falências da família. Ela está honrando inconscientemente as injustiças da família. Ela está honrando inconscientemente os abusadores da família. E isso eu tô contextualizando, hoje é um tema mais profundo, tá? Engraçado que é sábado, mas é isso aí. A gente que lute, né, com a profundidade dessas lives, mas olha que interessante isso. Coisa que a gente não para pensar. Eu mesma, na minha história, quando eu estava em 2011, 2012, eu não conhecia a constelação familiar ainda. E eu me lembro que eu estava passando por uma situação financeira muito de altos e baixos. Eu sempre tive facilidade de fazer dinheiro, mas sempre tive muitos problemas com dinheiro. Tava num relacionamento que tava muito doloroso, tava muito intenso, tava assim, olha, era uma vida muito sofrida, muito sofrida. E eu lembro que minha mãe falou pra mim, foi em 2011. Eu lembro que minha mãe falou assim pra mim, mas você que escolheu isso? Eu falava, cara, eu não escolhi isso, não é possível que um ser escolha isso. E na minha cabeça, gente, de todo o meu coração, eu achava que eu não tinha escolha. E realmente eu não tinha escolha. Aspas, aspas, aspas. A escolha aqui nós vamos ler, nós vamos traduzir a escolha por conhecimento. E como diz Bruce Lipton, autor da Biologia da Crença, excelente bibliografia, inclusive para quem quer se aprofundar, quem quer ler ciência por trás da constelação familiar, Bruce Lipton, a Biologia da Crença, extraordinário. E Bruce Lipton diz, conhecimento é poder. E o conhecimento sobre si te dá poder sobre sua própria vida. Eu não tinha conhecimento sobre mim. Eu nem imaginava que existia o que Bert Hellinger nomeou de lealdades invisíveis às histórias familiares. Lealdades invisíveis às dores e às questões dos nossos pais, do destino da família. Até deixo escrito ali em cima, não sei se dá para ler, ó. Destino. Essa é uma palavra que eu gosto muito de trazer quando a gente vai analisar as questões sistêmicas, os excluídos da família, as histórias pesadas da nossa família. Por quê? Porque destino é aquilo que já veio pronto. Então pode tomar nota aí, você que está estudando essa live junto comigo.
Tô tomando cacauzinho aqui também. Um dia eu vou falar, eu já falei que eu vou falar sobre cacau, né? Cacau é lindo, 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 lindo. Então, escreve aí. Destino é uma programação herdada, que se é herdada, você herdou, você não escolheu, você não falou, vou escolher isso, isso, isso. Eu até acredito, tá? Eu até acredito que nós temos escolhas espirituais que são inconscientes, mas que a gente faz. Por exemplo, eu vou pegar essa parte do destino da família aqui, porque eu acho bonito honrar essa história. Só que quando a gente tá inconsciente, a gente pega as histórias mais difíceis, as histórias mais pesadas da nossa família para repetir. E não é à toa que, por exemplo, se a maior parte das mulheres da sua família foi mãe solteira, ou você é mãe solteira, ou você fica num casamento para não separar de jeito nenhum, um casamento infeliz, ou você nem corre o risco de ter filho para não passar por isso. A gente falou sobre isso também nas outras lives, sobre o que é repetição sistêmica, ontem eu falei sobre compensações, assistam as lives gravadas, tá? Mas voltando aos excluídos, então. Dentro desse destino espiritual da nossa família, da nossa ancestralidade, da nossa origem, existiram pessoas, existiram fatos, existiram temas que foram apagados. Existiram segredos de família. Existiram coisas que foram tão difíceis que elas foram como se fosse mesmo passada uma borracha. Não, isso aqui a gente não vai falar. Não, isso aqui eu não vou olhar. Não, isso aqui é pesado demais, eu vou fingir que não existiu. Porém, uma das coisas que Bert Hellinger conseguiu perceber, inclusive ontem nós falamos mais sobre as leis também, mas eu vou falar aqui. Nós temos a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio, tá? Ordem é assim, tudo tem o seu lugar certo na vida. Primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, contamos abortos. Nós temos primeiro CNPJ, segundo CNPJ, terceiro CNPJ, quarto, quinto, não importa. Nessa perspectiva, nós não temos ex-namorados, nós não temos ex-maridos, nós temos o primeiro, segundo, terceiro, entendeu? Nós temos a lei do pertencimento, a lei do pertencimento é tudo e todos que fizeram parte de um sistema têm o direito de pertencer. Então, significa o quê? Que não pode ter excluído. Paula, mas como é que eu vou incluir um assassino da minha família? Como é que eu vou incluir o cara que roubou meu vô? Como é que eu vou dar um lugar bonito no meu coração pro cara que violentou a minha avó, violentou alguém da minha família? E aí que entra um grande segredo que eu já vou antecipar para já baixar as suas barreiras aí, você conseguir receber esse conteúdo, que não é um conteúdo fácil hoje, tá? Então, na verdade, o que a gente precisa começar a entender? Que fazer parte, que existir, que ter feito parte de um sistema, de uma história, não significa quando a gente vai honrar, quando a gente vai olhar, quando a gente vai colocar no nosso coração, quando a gente vai falar assim, ok, agora eu me relaciono com essa informação, eu sei que ela existe e eu respeito essa história. É uma decisão racional e que não tem nada a ver com conviver. Quem tá comigo aqui, vocês conseguem entender o que eu tô falando? Dá pra ficar simples quando eu digo isso? E vocês estão vendo que eu tô repetindo nas lives? Quem tá acompanhando as lives vai ver que eu vou repetir várias vezes isso, porque essa é uma informação que eu demorei anos pra compreender. De verdade, eu demorei anos pra compreender, porque é muito complexo. Por exemplo, você passou por vamos supor que você passou por um relacionamento abusivo, tá? E até, de repente, até apanhou no relacionamento de casal. Primeiro, que daí nós vamos, inclusive, ter lives para falar de relacionamento de casal, para falar de relacionamento abusivo, porque nós temos 30 dias de lives aqui, né? Mas primeira coisa, você passou no relacionamento abusivo, uma parte da criação do relacionamento abusivo foi você que fez. Uma parte é tua, uma parte é do outro, para começar. Outra coisa, inconscientemente, quando nós estamos em qualquer tipo de relação abusiva, seja profissional, seja pessoal, seja de casal, né? Às vezes até com alguém da sua família. Toda vez que você está numa relação que ela é pesada e abusiva, você é vítima e agressor, o outro é vítima e agressor. Porque tem momentos em que você instiga o agressor a agredir, tem momentos que o agressor instiga a vítima a agredir, e ambos vão trocando de lugar. Na perspectiva sistêmica não existe o abusador e a vítima. Claro que existe na lei, a gente precisa olhar para isso, né? Dependendo do tipo de situação que está acontecendo, a lei
que eu digo que, inclusive, o que é a lei? O que é o governo? O que é o advogado ir lá e, junto com o juiz, organizar uma sentença? Significa que eles que têm uma lei, eles têm papel, eles têm um direcionamento governamental, um direcionamento maior que vai reger como que deve ser atuado em situações que tem uma desordem, que tem um desequilíbrio. Como, por exemplo, um abuso, como, por exemplo, um pai que vai embora e tem que pagar pensão alimentícia, mas isso também é tema para uma outra live. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a lei existe para justamente regular essas dinâmicas relacionais, porque essas dinâmicas relacionais são fruto de muita dor, são fruto de repetição de padrão, são fruto de honrar algum excluído. E muitas relações abusivas está a pessoa que está sendo abusada, ela está honrando as vítimas da família dela. Ela está copiando e colando uma dor conhecida daquela família. E a maioria das vezes ela está inconscientemente, vou fazer várias aspas aqui hoje, ela está inconscientemente denunciando que algo falta. Denunciando que tem pessoas faltando, que tem situações não vistas, que precisam ser vistas, respeitadas e incluídas. Então, tome nota aí. Vistas, respeitadas e incluídas. Quando nós temos... Vou tomar mais um golinho aqui. Toda vez que nós temos um sintoma... E o que é sintoma? Tudo aquilo que não flui. Tudo que não é abundância. Tudo que não é saúde. Tudo que não é alegre e presente e feliz. Tudo que não é abundância, alegria, fluxo, tá pegando comigo? Presença, tudo que não é isso é uma disfunção, é um sintoma, é uma doença, uma limitação, tudo bem? E toda doença, toda limitação, toda trava que existe é um sintoma de que algo está sendo desrespeitado. Ah, sim. Ai, obrigada, doutora. Doutora Marisa, tá falando que cacauzinho é bom, mas se quiser melhorar mais rápido a tosse, deverá ficar longe dele. Ai, tá bom. Então, vou tomar água só. Obrigada por cuidar de mim, tá? Ao vivo. Muito obrigada. Eu vou tomar a sua água agora e vou deixar o cacauzinho aqui do lado, tá? Então, gente, vamos lá comigo. O que são excluídos, então? Esse exercício que eu vou fazer de reflexão aqui com vocês, gente, funciona como uma constelação. Porque o que é uma constelação? Eu sei que tem algumas pessoas que são novas aqui, que ainda não sabem muito bem o que é constelação familiar, mas a constelação familiar é algo muito mais simples do que parece. Significa que nós estamos, quando a gente está desrespeitando uma lei, ordem, pertencimento e equilíbrio, quando a gente desrespeita, viola, mesmo que inconscientemente, uma dessas leis, ou seja, se eu estou fora do meu lugar, se eu estou excluindo alguma coisa, ou se eu estou numa dinâmica de troca disfuncional, onde eu dou mais e não recebo, ou eu recebo muito e não dou, e eu estou nessa dinâmica disfuncional e desequilibrada, toda vez que isso acontece, eu entro numa compensação, eu crio um sintoma, eu crio uma dor, doença, uma limitação. E o que é constelar? Nada mais é do que falar, pera lá, que lei eu estou infringindo? Gente, você pode constelar o tempo inteiro, tá? Claro que, Paula, eu preciso olhar para um tema de uma forma mais profunda. Você vai marcar uma sessão comigo, você vai marcar uma sessão com o constelador, você vai fazer uma constelação em algum lugar, tá bem? Mas a gente constela o tempo inteiro, porque a constelação é você tomar consciência de que você está fora do seu lugar, de que você está excluindo algo, de que você está numa dinâmica de troca disfuncional, e aí você corrige isso. Corrigiu, constelou. Então, perceberam? Eu acho que eu sou a pessoa que fala isso de uma forma mais simples possível, e eu acho que se tivesse alguns consteladores aqui mais tradicionais, talvez fossem até falar que não é bem assim. Mas o próprio Bert, no livro dele, na biografia, ele fala, né, que a constelação revela a violação de uma hierarquia. E quando a gente constela, a gente coloca as coisas de volta no lugar. Porém, a constelação não substitui a própria ação. E é por isso que muitas das nossas lives aqui eu também vou orientando vocês para uma prática, tá? Mas enfim, o que nós vamos fazer agora? Um exercício. O que são temas excluídos? O que são temas excluídos? Eu quero que você anote aí, porque nós vamos passear por eles. Todos nós temos muitos temas excluídos. Então, um dos temas mais importantes aqui, que eu já comecei a live falando, é a saudade da pátria. Paula, mas o que tem a ver a saudade da pátria? É um tema excluído? A saudade é excluída. Por quê?
Porque a maioria das pessoas que vieram, que fugiram das suas pátrias para poder sobreviver, inclusive, elas tiveram que, como se tivesse que apagar as histórias delas, para que elas pudessem dar continuidade, para que elas não pudessem não morrer de tristeza, inclusive. Porém, dentro do coração dessas pessoas, eu não sei se você já conheceu alguém que parece que tem uma tristeza, uma certa depressão, uma pessoa que vive bem, de repente tem até boas posses financeiras, mas parece que vira e mexe essa pessoa, ela tem uma tristeza, ela tem um semblante. E às vezes não foi nem essa pessoa que fugiu da pátria, ela é filha ou neta de alguém que fugiu, ou bisneta de alguém que teve que fugir. E eu já fiz constelações onde nós fomos ver que essa tristeza, às vezes até uma depressão mesmo, alguma questão crônica, psíquica, psiquiátrica, tinha a ver com a saudade desse ancestral lá da pátria. E quando a gente faz o exercício de olhar e falar, querido ancestral, ó, isso aqui já é um exercício, inclusive, querido ancestral, querido pai, querido bisavô, querida mãe, querida pessoa que saiu da pátria ou eu mesma, tá? Eu dou um lugar para você no meu coração, eu respeito a dor do seu destino, porém, esse é o destino. Eu me relaciono com isso como um fato. O fato é que você teve que fugir e graças a você ter fugido, inclusive, a vida chegou para mim. Porque graças à decisão de muitas pessoas de deixarem as suas pátrias, nós estamos aqui. Porque a decisão de deixar as suas pátrias e fugir foi uma decisão de sobrevivência e que fez com que a vida pudesse ser levada adiante, passada adiante. Olha que coisa mais linda isso, gente. Porém, a saudade da pátria é um tema excluído. Então, pense aí com você mesmo. Você conhece histórias de famílias, da sua família? Você conhece histórias de antepassados teus que fugiram da pátria para sobreviver? Do lado da tua mãe, do lado do teu pai? Vamos entrar em contato com isso? Quando você para, então, para pensar nisso, você já começa a movimentar um respeito. Você já começa a movimentar uma consciência de inclusão. Saudade da pátria, um tema. Eu vou passar, obviamente, por vários temas aqui, né? Nós não vamos nos aprofundar totalmente. Depois, se vocês quiserem aprofundar em algum tema, vocês podem me pedir, a gente aprofunda e faz uma live só do tema, tá? Saudade da pátria. Outra coisa, temas excluídos, amantes da família. Amantes da família, que foram as mulheres que foram amantes dos homens lá atrás e que muitas, inclusive, tiveram filhos bastardos. E esses filhos, vamos colocar aqui, ó, filhos bastardos, também foram excluídos. Outro tema, mães solteiras. Temas excluídos. Muitas vezes, o que é excluído? Não necessariamente é não falado. Às vezes é julgado como errado, é condenado. Aquelas mulheres que se divorciaram, ó, vamos colocar aqui, mulheres que divorciaram. Essas mulheres, as mães solteiras, os filhos bastardos, as amantes, as mulheres que divorciaram, foram olhadas de forma julgado mesmo, condenado, nem julgado, é condenado. Não pode, isso é feio. Então, essas mulheres, esses filhos, essas crianças foram deixadas de lado, como se elas não existissem em vários momentos da história. Elas foram desrespeitadas na função delas para aquela família. E uma das lives que eu vou fazer dessa vez é uma live, inclusive, sobre a amante salvadora. Quem que é a live da amante salvadora? Quem é que já ouviu falar nesse termo? Da amante salvadora? Isso dá um pano pra manga. A Bia perguntou. Aí repetimos esses temas excluídos para ser olhado? Sim, Bia. Só que não necessariamente a gente repete o tema. Então, por exemplo, você teve mãe solteira na família, ou você teve... os homens da família tiveram muitas amantes, tá? Às vezes você não vai repetir igualzinho. Às vezes você não vai, por exemplo, ser mãe solteira. Às vezes você não vai ter um homem que vai ter uma amante. De repente você vai ser uma amante. A hora que você vê, você tá num relacionamento e você fala, meu Deus, eu não sabia que esse homem era casado. Mas como assim? Então, sim, a gente tem movimentos de repetição de forma bem inconsciente. E às vezes você não vai nem ter relacionamento.
eu conheço casos de mulheres que nunca tiveram nem relação sexual, 70 anos, 80 anos de idade, morreram virgens, para nem correr o risco de passar por isso, tá? Então, só que para ser olhados, igual você diz ali, aí repetimos esses temas excluídos para ser olhados. Para ser olhados é para quem tem consciência. Então, o que está acontecendo com a gente aqui na série Enriquecimento Sistêmico? A partir do momento que você percebe que tem um sintoma, que tem algo na tua vida que não está fluindo, que tem algo que está pesado, tem uma doença que está se repetindo, tem um padrão que você não quer mais e que a hora que você vê, você já fez ele, aí você vai buscar ajuda. Só que a maioria das pessoas do planeta não vai olhar. E é por isso que a gente tá no piloto automático, copia, cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola. É por isso que a maior parte do planeta até tem aquela frase bíblica que eu gosto muito, que diz que o mundo jaz no maligno. Então, o que é o maligno? O maligno é viver no piloto automático, inconsciente coletivo, copiando e colando o destino da família. Copiando e colando o destino daquela sociedade, daquela comunidade. Tá dando pra compreender, gente? Quem tá comigo, me fale se tá dando pra entender, porque eu sei que é um tema mais complexo mesmo, tá? Então, nós estávamos falando alguns temas excluídos. Saudade da pátria, eu coloquei em primeiro lugar aqui. Saudade da pátria. Por quê? Porque nós precisamos aprender a respeitar os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados e às vezes até nossos filhos estão vivendo alguma situação muito dolorosa, alguma situação muito pesada. O filho tá ali e não consegue dormir, por exemplo. Gente, pediatras de plantão, inclusive, mamães de plantão aqui que estão junto comigo. Olha que legal. Muitas crianças têm problema alimentar e têm problema para dormir porque está vigiando inconscientemente. É como se estivesse lá no estado de vigília para não deixar acontecer novamente alguma situação excluída. E muitas vezes tem a ver com abortos da família, que é um tema muito sério, que só de falar eu me arrepio inteira. Segundo a lei do pertencimento e a lei da ordem, lembra? Tudo e todos que fizeram parte de um sistema têm o direito de pertencer. E cada pessoa, cada ser, cada alma tem o seu lugar. Cada situação, cada história tem o seu lugar dentro de um contexto. Então, minha mãe teve um bebezinho perdido antes de mim, depois veio eu, depois teve outro bebezinho que não nasceu. Então eu não sou filha única, eu sou a única viva, eu sou a segunda. É muito sério isso, que parece besteira, mas muitas pessoas, por exemplo, não conseguem emagrecer, porque ela tá comendo por dois, ela tá comendo por ela e pelo irmãozinho que não nasceu. Muitas pessoas têm compulsão por gasto. Quem aqui já passou por isso? Teve compulsão por gasto. Gasta, parece que tá gastando por dois, tá mesmo? Tá gastando por ela e pelo irmãozinho que não nasceu. Parece loucura isso, né, gente? Quando foram abortos feitos, não espontâneos, é muito, muito, gente. Eu atendi já vários casos disso. A maioria das vezes a criança, o filho que vem depois, tem muito problema para dormir, tem ansiedade desde pequenininho, tem problema para comer, não consegue tomar a nutrição da mãe e muitas vezes está nesse estado de vigília. Uma vez eu atendi, estava até lembrando agora, deixa eu recapitular. Acho que a avó... Gente, parecendo tosse daqueles velhinhos, né? Cachorrinho velho. A avó tinha sido abortadeira, não sei como é que fala. Então a avó tinha feito muitos abortos e também tinha tido muitos abortos, né? Tinha feito muitos abortos. E essa adulta chegou pra mim e ela, Paula, não consigo dormir, eu tô com insônia, eu tô com problema disso, problema daquilo e não sei o que, e eu não aguento mais, eu preciso de ajuda e minha empresa não vai pra frente e tudo tal. Aí eu vou montando, né? Quando eu faço uma sessão, eu vou montando, eu faço uma árvorezinha genealógica simples ali e a gente fica mais de uma hora só analisando a história da pessoa. Então eu pergunto como que foi que o pai e a mãe se conheceram, os pai e a mãe estão juntos, estão vivos, se teve aborto na família, se não teve, um pouco da história de avô e avó dos dois lados, que a pessoa conhece, se souber alguma coisa um pouco antes disso também a gente toma nota ali e tudo. E aí quando ela falou dos abortos, né, e que a avó tinha sido aborteira e tudo, falei, cara, olha aí provavelmente tem um boi na linha. Por quê?
Por que ela não dormia inconscientemente? Ela tinha medo de morrer. Ela tinha medo que a mãe dela matasse ela, mesmo que ela já fosse uma jovem senhora. Ela tinha um medo irracional, que ela não tinha nem noção que estava ligado a essas histórias. Que alguém poderia matá-la como matou os irmãozinhos e outros bebezinhos. Aí nós precisamos fazer toda uma ressignificação disso, porque existe é muito sério isso que eu vou falar, gente. Eu acho que eu até tô me passando aqui de tão profundo que eu tô falando as coisas, né? Pra uma live. Mas é isso, eu acredito que quem tá me assistindo aqui também tá assistindo porque dá conta. Também é o seu destino estar aqui comigo hoje, ter a Paula como sua facilitadora de transformação sistêmica, então bora olhar pra isso, né? Então o que acontece? A gente começou a ressignificar isso. Por quê? Porque o destino dessa avó de ter escolhido essa profissão e assim, ao mesmo tempo que ela feriu o livre-arbítrio dessas crianças, vamos dizer assim, mas o que é o livre-arbítrio, afinal de contas? Se nós estamos tão programados, se nós estamos tão destinados, se nós não estamos livres até que a gente se torne consciente, até que ponto esses bebezinhos eles não estavam fazendo uma escolha espiritual de ser filhos, de ser concebidos naquela família? Sabe que é muito sério isso, sabe? Quem somos nós para julgar, gente? Jesus não julgou. Você sabe que eu falo assim, não é sobre religião, mas a gente pode considerar Jesus aqui, eu acredito que praticamente todo mundo aqui tem Jesus como um tipo de mentor espiritual. Faz sentido? Jesus, quando estava diante da adúltera, que todo mundo ia apedrejar ela, ele virou para todo mundo e falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Aí quando a adúltera virou e falou, né, Jesus, eu não quero mais, eu preciso de ajuda, o que eu faço, tal. Aí Jesus virou para ela e falou, vai, não peques mais. Jesus não falou, vai, não adulteres mais. Jesus falou, vai, não peques mais. É muito sério isso. Porque Jesus não julgou ela, não julgou qual era o pecado dela. Jesus não estava ali preocupado em qual que é o teu pecado, minha filha. Jesus falou, aquilo que a tua consciência pesa, aquilo que a tua consciência acusa, não faça mais. Então, o que é pecado nessa perspectiva, sabe? Então, é muito profundo isso que eu tô falando. Porque se a gente vai julgar, ah, mas minha avó fez errado, minha mãe é que absurdo, meu pai não sei o que lá. Conforme a gente vai fazendo esses julgamentos de certo e errado, a gente só vai se misturando ainda mais com esses destinos pesados. A gente vai aumentando a nossa... a gente vai aumentando a nossa carga pesada de repetição de padrão. Se a gente olha o fato que o convite da fenomenologia, que é a base da constelação familiar e a base de várias abordagens da psicologia, a fenomenologia diz, observe o fato como ele é. Então, qual é o fato? Que essa mulher teve a profissão de aborteira. Fato, ponto. Que as mulheres foram até ela para fazer abortos. Fato, ponto. O que eu vou fazer com isso? Olhar para essas crianças que não nasceram, olhar para essas mulheres, a gente não tem noção da dor delas, a gente não tem noção da dor dos homens. Uma das coisas que eu trabalho muito no campo, e que eu trabalho muito tanto nos grupos quanto nas sessões individuais, a dor dos homens. A gente não tem noção, gente. Se o homem soube ou se o homem não soube. E quando o homem não soube do aborto, vocês não têm noção de como que fica esse homem. Porque a alma sabe. E tem muitos homens que às vezes eles paralisam na vida. Eles travam mesmo, não conseguem prosperar. Às vezes perde vigor de vida. Às vezes perde energia vital, entra em depressão profunda por conta de abortos não sabidos. Então, eu entrei numa profundidade aqui, esse tema de abortos, eu falei para vocês que ele dá várias lives. Os abortos, eles são algo muito, 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 muito mais importante do que a gente possa imaginar. Só que daí você vai me falar assim, uma coisa que eu mesma pensei, tá bom, mas como é que eu vou saber todos os abortos da família? Como é que eu vou saber? Às vezes eu não sei nem que eu tive aborto. Porque às vezes uma mulher, por exemplo, tomou uma pílula... Gente, eu posso falar isso no Instagram? Acho que eu posso, né? Se essa live não ficar salva, tá tudo bem, né, gente? Meu Deus, mas vamos lá. Às vezes a mulher tomou uma pílula no dia seguinte e ela teve aborto, e ela nem sabe. DIU de cobre mesmo, DIU de cobre, gente. Ele é abortivo, ele não é contraceptivo. Ele não faz a mulher não ovular. Ele faz a hora que existe a concepção, ele aborta a concepção. Então, quantos abortos estão perdidos por aí que a gente tem nem noção?
entendeu? Não só os que a gente conhece, então, mas aqueles que aconteceram. Só que, como a nossa alma sabe, e a nossa alma, ela é regulada pelas leis naturais da vida, ordem, pertencimento e equilíbrio, existem alguns momentos na nossa vida que a gente pode estar ligada, sintomas podem estar acontecendo na nossa vida, que estão relacionados a essas perdas gestacionais, e a gente nem imagina. E é por isso que eu falo que eu criei a tecnologia sistêmica. A gente parece meio simples demais, mas assim, a todas as crianças da minha família que não puderam nascer, não importa se foi de forma consciente, de forma inconsciente, se foi feito, se não foi feito, se o homem soube, se o homem não soube, se a mulher soube, se a mulher não soube, a todas as crianças da minha família que da sua forma não puderam nascer, eu respeito o destino de vocês agora. Eu respeito o destino dessas mães. Eu respeito o destino desses pais. Eu respeito o destino desses médicos, dessas parteiras, dessas mulheres. Eu dou um lugar para todos vocês no meu coração. Para os que não puderam nascer, para os que provocaram, para os que não souberam, para os que souberam e não souberam lidar com isso, para os homens, para as mulheres. Olha que bonito que é isso, gente. É até emocionante. Porque isso parte de uma maturidade espiritual. Olha que forte isso que eu tô falando. Parte de uma maturidade espiritual. Reconhecer que um destino, ele apenas é um destino. Que a gente não pode ir lá mudar. Eu não posso fazer justiça por 3 gerações atrás. Eu não posso fazer justiça nem por mim mesma. De coisas que passaram na minha vida. Toda vez que eu me torno justiceira, eu me torno vingativa, eu me torno disfuncional, eu me torno uma pessoa que exclui a verdade, que não consegue se relacionar com a verdade e que vou pra vida como uma criança machucada. E eu saio detonando todo mundo. Então o caminho da cura é o caminho da inclusão, é o caminho do respeito àquilo que é, do respeito ao destino sem querer mudar nada. Quando eu tenho a coragem de me relacionar com o que é, sem querer mudar nada, é quando eu tenho essa maturidade espiritual de compreender que foi como foi. Que se tivesse sido de alguma forma diferente, eu não estaria aqui hoje. E eu não seria quem eu sou, e eu não teria a capacidade de fazer o que e só eu posso fazer na minha vida, construindo um grande propósito, que depois nós vamos começar a falar de propósito também, nessa série de lives. Eu não teria capacidade de ser a potência que eu vou ser. Olha que bonito que é isso. Então, nós estamos falando vários tipos de excluídos da família. Saudade da pátria, as amantes da família, os filhos bastardos, as mães solteiras, as mulheres que se divorciaram, os abortos, os homossexuais, os psiquiátricos. Vou escrever aqui, os psiquiátricos. Quantas pessoas foram deixadas em clínicas psiquiátricas? Existiam os manicômios lá atrás. Eu tenho uma cliente mesmo que ela se tornou psiquiatra e depois, uma vez que eu estava atendendo ela falou assim: Paula, sabe o que eu me dei conta? Que a gente foi fazendo essas pesquisas e lembrando da família e tudo. Ela falou: sabe o que eu lembrei esses dias? Que eu não lembrava, que não tinha nunca nem associado a eu ser psiquiatra. Eu tive uma tia-avó que foi largada dentro de um manicômio, morreu lá sozinha, ninguém nem sabe detalhes do dia da morte, nada. Eu sei que, de alguma forma, as pessoas da família tinham tanta vergonha de falar dessa tia-avó, porque ela era muito louca, assim, na sociedade, e acho que ela tinha esquizofrenia e tudo mais, e aí ela ficou num manicômio, morreu e ninguém nem sabe da história dela. Ela falou, e eu nunca tinha me dado conta. Por quê? Porque o que chegou na consciência dela? O quanto que ela foi fazer psiquiatria para fazer justiça a essa tia. E aí o que aconteceu com ela? Por que ela conseguiu associar isso? Gente, como que eu sei que eu estou honrando o excluído ou que eu estou tentando incluir o excluído de forma inconsciente? O que eu estou fazendo na minha vida pode parecer até que é legal. Então, por exemplo, ela gosta de psiquiatria, ela estava fazendo a psiquiatria por amor, ela não tem nem possibilidade de ser outra profissão. Porém, ela trabalhava no SUS de forma enlouquecida.
E ela trabalhava muito, chegava à exaustão. E no SUS. E ela tinha esse desejo de salvar as pessoas do SUS. Ela brigava com o SUS, ela brigava com o governo, porque o governo tem que dar subsídio, não sei o quê, nananana. Aí ela começou a criar um método para ela atender mais rápido, para ela dar conta de atender todo mundo, porque o que ela queria inconscientemente? Que ninguém passasse pelo que a tia avó passou. Então, como que eu sei que eu estou compensando uma exclusão? O que eu faço é pesado. Eu tenho sintomas de escassez, eu tenho sintomas de doença, eu tenho sintomas de peso, eu tenho sintomas de travas. As coisas não fluem. Dá pra compreender isso? E olha só que louco, né? Ela conseguiu ter essa consciência, por quê? Porque estava se autoconhecendo. Então, só essa live aqui, gente, você vai incluir um monte de coisa aí. Você já vai se dar conta de um monte de coisa que talvez você não estava se dando conta aí, tá? Outra coisa que é importante aqui também, os assassinos, os ladrões, os estupradores, eles também fazem parte. E é muito sério isso. Eu tive uma cliente que ela teve uma relação extremamente abusiva, a ponto de viajar para a Europa e ela ser largada pelo ex-namorado dela, ex-marido. Ela ser largada por ele em um lugar lá e ela ficar sozinha, sem saber como lidar e tudo mais. E ela, meu Deus do céu, que loucura esse relacionamento. Ela não conseguia sair do relacionamento, Quando ela chegou para constelação, nós fomos olhar, né, dentro da história dela. E aí me deu vontade de colocar vários bonequinhos, assim, representando os homens da família do pai e vários bonequinhos representando as mulheres da família da mãe. E aí eu pergunto assim pra ela, a hora que tinha foi assim. Deixa eu até representar isso aqui. Nós vamos mais 5 minutinhos e eu vou terminar, tá, gente? Aí depois a gente continua falando desse assunto, porque esse assunto é bem importante pra nós. Mas vamos lá. Ela tinha as mulheres da família. Vou colocar aqui só pra você, pra exemplificar. Tinha as mulheres da família e tinha os homens da família. Eu já mostro aqui pra vocês, tá? E tinha os homens da família. Deixa eu pegar umas pecinhas cinzas aqui. Vou ter que pegar azul mesmo. Tá. E tinha os homens da família. Aqui, ó. Bom dia, Dai! Ó, então tinha aqui as mulheres e os homens da família. Dá pra ver? Aqui. Aí eu peguei e dei o não consigo me separar pra ela entregar pra alguém. Ela entregou pra avó materna. E eu dei a violência, o abuso, essa carga pesada e agressiva da relação pra ela entregar pra alguém. Não falei nem se era pro lado da mãe ou do pai. Ela entregou aqui pro avô, bisavô, tataravô. Ela entregou pro tataravô, tá? Aí eu perguntei pra ela, falei, me conta sobre seu tataravô. Ela, nossa, meu tataravô, pela parte lá do meu vô paterno, ele foi um assassino de guerra. Meu Deus, gente, eu jamais imaginaria. Isso aqui é um exercício constelacional e me veio na cabeça de montar isso aqui. Aí aqui a gente entendeu, juntas, por que ela estava emaranhada. Ela é como se ela estivesse fazendo assim. Ela estava num relacionamento intenso e agressivo, como se fosse para lembrar da humanidade desse ancestral dela. É por isso que a constelação, gente, ela é tão poderosa. Porque a gente consegue, e muitas vezes a gente não vai ver tão explícito assim. Nesse caso, ela tinha informação da família. A maioria das pessoas não tem, eu mesma não tenho, tá? Então, às vezes, você não vai... Por isso que eu falo desses exercícios que são exercícios genéricos, mas que trabalham profundamente o campo. Igual a gente fez agora. Eu dou um lugar para todas as crianças da minha família que não puderam nascer. Isso é uma coisa que você pode fazer alguns dias, inclusive. Em alguns momentos, quando você percebe que tá pesado, você pode falar assim, olha, se tem algo aqui relacionado aos bebezinhos que não puderam nascer,
eu olho pra isso um pouquinho, olho pra isso com respeito, vai vir na tua cabeça. Quando vem na tua cabeça, você faz uma reverência. Você repete essas falas. Eu dou um lugar para as crianças da minha família que não puderam nascer. Entendeu? Mas às vezes a gente vai ter algo explícito, como foi o caso dessa cliente. Com o caso dessa cliente, a gente conseguiu descobrir que a parte da agressão que ela sentia e que ela vivia nesse relacionamento estava ligada a um ancestral, um tataravô. E ela não conseguir finalizar o relacionamento, ela não conseguia, ela tinha uma união estável, ela já estava, nesse momento que ela veio estar comigo, que ela veio fazer tratamento comigo, ela já, olha que louco isso, ela já estava 1 ano no relacionamento com outra pessoa, o cara queria casar com ela e ela ainda tinha união estável com o outro, que estava longe, que nem vivia mais na vida dela, nada. E aí eu falo pra ela, pra quem que você entrega essa questão de não conseguir, essa questão da união estável? Ela entregou pra avó materna. Aí eu pergunto pra ela, o que aconteceu com a tua avó materna? Ela, nossa, minha avó materna, ela era extremamente infeliz no casamento. E ela verbalizava frequentemente, se eu pudesse me separar, eu me separaria, mas eu não posso. Eu vou morrer infeliz. E morreu infeliz. E aí ela estava honrando, olha as minhas aspas, mas não é aspas, na verdade. Ela estava inconscientemente honrando essa dor da avó e falando, tá bom, vó, eu vou ser igual a você. Eu também vou ficar aqui presa num relacionamento igual a você, porque eu também não posso me separar. E quando a gente... Não, para lá, isso aqui é o destino da avó, isso aqui foi a escolha espiritual da avó. Consciente ou inconsciente, isso é a escolha da avó, não é tua. Você pode fazer diferente. Aliás, gente, escreve aí, ó. O verdadeiro honrar a vida é fazer diferente, maior e melhor do que os nossos pais e os nossos antepassados. E isso não é arrogância. Eu, por muitas vezes, achei que era arrogância a gente falar, eu vou fazer melhor. Mas, cara, é o mínimo que você tem que fazer, senão você é uma meba. Entendeu? Se você não estiver fazendo diferente, maior e melhor, se você ficar emaranhada com o destino da família, se você o tempo inteiro estiver espiando as dores e culpas do seu sistema familiar, o que você está fazendo aqui? Vou fechar a live com essa energia, tá? Então, qual que é a nossa missão espiritual aqui na Terra? Repita comigo, a minha missão espiritual é evoluir, enriquecer e transbordar. A minha missão espiritual aqui na Terra é fazer diferente, maior e melhor do que as pessoas que fizeram lá atrás. Porque eles já pagaram um monte de boleto inconsciente. Um monte de dor, doença, limitação, traição, que mais? Doenças graves, doenças incuráveis, entre outras coisas. Gente, hoje nós temos uma tecnologia extraordinária. Hoje nós estamos numa era de desenvolvimento humano tão potente que nós estamos trabalhando a autocura como acho que não sei se já existiu no planeta Terra. Hoje nós temos uma consciência que a gente consegue tratar as coisas de uma forma inclusive simples, profunda e sustentável. Então nós temos que usar isso a nosso favor, porque nós não estamos aqui para repetir padrão. Nós estamos aqui para evoluir, sim, e levar adiante uma vida mais leve, uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, uma vida mais abundante. Só que, se eu não respeito o destino da minha família, de tudo que eu falei nessa live hoje, eu sei que foi uma live densa, tá? Mas de tudo que eu falei nessa live hoje, você fala assim, Paula, com o que eu tenho que sair daqui? Com profundo respeito a todos os temas pesados e difíceis da sua família. E se você não conseguir fazer isso sozinha, me peça ajuda. Entendeu? Aliás, quem não entrou no grupo, gente, entra lá no grupo. Eu vou colocar uma meditação lá no grupo. Uma meditação de liberação de pesos e culpas, tá? Vou colocar uma meditação lá no grupo. O grupo tá, acho que o link tá na bio. E você pode mandar uma DM pra mim também ali no direct do Instagram. Falando, Paulo, eu quero participar do grupo da Masterclass, que vai acontecer no dia 26/4 às 10 horas, ao vivo e gratuitamente. Óbvio que eu já estou avisando aqui pra vocês que além de fazer um conteúdo super massa, com exercício, eu vou fazer exercício ao vivo lá de constelação com vocês, tá? E também, obviamente, vou lançar uma mentoria linda, maravilhosa, a melhor mentoria que eu já fiz na vida, né? Eu vou lançar nesse dia 26, e vocês podem entrar lá no grupo, participar ali, eu vou mandando alguns presentes e eu vou mandar uma meditação para vocês de liberação de pesos e culpas, tá? Mas, de qualquer modo, o que eu quero que você saia dessa live de hoje? Com um profundo respeito ao destino da sua família, ao seu destino até aqui, e com a certeza de que, primeiro, nada foi em vão, de que todas as dores, doenças, limitações e pesos que você viveu até hoje estão forjando a potência da sua missão de vida,
e que você nasceu para evoluir, enriquecer, transbordar, fazer diferente, maior e melhor do que os seus ancestrais, sua família de origem, sim, porque isso é a prova de que você está evoluindo, de que você está fazendo algo além, que você está dando um passo adiante de tudo aquilo que já foi feito, pago com muito suor e com muito sacrifício. Escolher ter uma vida leve, próspera, abundante e feliz é a maior homenagem que a gente pode fazer aos nossos ancestrais e a todas essas dores que nós estudamos juntos aqui hoje. Fica leve, gente? Ai, ai, oh meu Deus do céu! Então, fechamos nosso encontro de hoje agora, assim. Peço a vocês que ficaram comigo nessa live, que compreenderam, que receberam insights dessa live, escrevam ali no feed. Paula, eu recebi esse insight. Paula, eu evoluí isso. Paula, tive esse aprendizado aqui. Encaminhe essa live para quem você acredita que pode se beneficiar também. E amanhã, gente, amanhã é domingo. Amanhã eu devo fazer a live às 20 horas e 20 minutos. Eu não vou fazer cedinho, que amanhã eu vou ficar offline um pouco, literalmente, tá? Eu passei por muitas coisas nos últimos meses e eu preciso dar uma processada. Meu corpo, inclusive, tá com essa gripe aqui, porque tá atualizando tanta coisa, tá? Então amanhã eu vou ficar offline, vou ficar aqui cuidando de mim. E a nossa live será às 20 horas e 20 minutos e logo mais eu coloco qual vai ser o nosso tema, tá bom? Tá valendo a pena, gente, fazer essa série de lives? Hoje é só a quinta. Sigo para as 30 lives ou é melhor parar? Fazer uma enquete aqui, tá bom? Beijo, gente. Feliz sábado.